Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre autoestima, que nada mais é do que a percepção que você tem sobre você mesmo. E a maior parte das pessoas, elas acreditam que elas têm que chegar numa autoestima perfeita e geralmente as pessoas que procuram terapia, elas geralmente têm dificuldade com a autoestima delas. Elas acreditam que a autoestima delas é baixa e por isso elas procuram terapia para elevar a própria autoestima, para se enxergar como uma pessoa de valor. Bom, acontece que geralmente as pessoas chegam à terapia justamente com essa demanda. Eu quero uma autoestima perfeita, que ela não oscile. Só que isso é bobagem, porque a verdade é que a sua autoestima vai oscilar por um fator. Você é humano. E você sendo humano, você tem que lidar com o fato de que você terá dias bons, dias ruins, que os seus hormônios vão oscilar, que coisas boas vão acontecer, que coisas ruins vão acontecer. E que não existe essa esse remédio que você vai tomar e ele vai te tornar uma pessoa com autoestima perfeita todos os dias da sua vida até você morrer, que você vai ser aquela pessoa incrível, que você sempre vai se olhar no espelho e falar: "Nossa, como eu sou maravilhoso". A verdade é que não, você não vai ter nem todos os dias serão assim. A verdade é que você precisa de terapia justamente para desenvolver o autoconhecimento, para que você aprenda a lidar com os dias que a sua autoestima não esteja tão boa, mas que você precisa aprender a aceitar desafios. Porque a nossa autoestima, ela pauta muito daquilo que a gente aceita ou topa como desafio na vida, como mudar de emprego, terminar um relacionamento, iniciar um relacionamento. Tudo isso tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa percepção do que nós somos capazes de fazer, ou seja, com a nossa confiança nas nossas habilidades. Ou seja, a nossa autoestima ela está muito conectada à nossa autoconfiança, porque é a forma que nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as nossas habilidades, que vão determinar quais desafios nós vamos topar na vida. E você entender que você não precisa ter a sua autoestima perfeita para você aceitar desafios na sua vida, vai te ajudar muito, porque muitas vezes as pessoas elas não acreditam ser suficiente ou não ter habilidade suficiente para um determinado desafio e elas acabam desistindo. Só que a verdade é que você não precisa ter autoestima perfeita. Se você entende isso, você vai perceber que você pode aceitar desafios mesmo não acreditando que você tem capacidade naquele momento, mas você pode construir. E isso também é um determinado tipo de autoestima, porque você olha e fala: "Poxa, hoje eu não tenho essa habilidade, mas eu posso construir essa habilidade ao longo do tempo, eu posso me aprimorar, eu posso buscar conhecimento para desempenhar bem esse papel". Porque a verdade é que a nossa autoestima ela é construída todos os dias de acordo com a maneira como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Então é muito interessante e é muito importante você entender isso. E um papel importante da terapia é te ajudar a isso. Nessa situação de você perceber que você nem sempre vai ter a autoestima perfeita, mas que você pode aceitar os desafios que a vida te impõe. E é por isso que a autoestima e a autoconfiança elas estão conectadas e é muito importante que você entenda o papel de cada uma delas na sua vida. Outra coisa é você entender que a sua autoestima ela não é homogênea. Não é porque você se considera um bom médico que você vai ser um bom guitarrista. Você pode ser um excelente cirurgião e chegar na mesa de cirurgia e você ser muito, muito bom. Mas quando vai para uma outra área na sua vida, você não é tão bom. Você vai tentar tocar guitarra e você descobre, poxa, eu não sou tão bom em tocar guitarra. Mas por quê? Porque você não tem tanta habilidade, porque você não dedicou tanto tempo quanto você dedicou, por exemplo, ao construir a sua carreira, você não dedicou exatamente o mesmo tempo para aprender violão. Então a sua autoestima ela oscila de acordo com as suas habilidades. Então a sua habilidade como médico é muito superior à sua habilidade como guitarrista. E isso faz diferença na maneira como você se enxerga, porque você vai se olhar como muito mais competente numa área do que na outra. E todos nós somos assim. Existem pessoas que são muito competentes, por exemplo, jogando futebol. Um jogador de futebol ele é maravilhoso, mas quando ele precisa desempenhar um papel ou saber como fazer um cálculo matemático, ele não sabe, porque ele não passou tanto tempo da vida dele dedicando aos cálculos matemáticos como ele dedicou jogando bola. Isso tem impacto. Então você não vai ter a mesma autoestima em todas as áreas da sua vida, você não vai ter a sua autopercepção igualmente em todas as áreas. E isso é muito importante, porque muitas pessoas elas acreditam que ao ter autoestima eu sou capaz de fazer qualquer coisa.
Não, você é capaz de fazer as coisas que você aprendeu a fazer e que você se dedicou. O fato de você ter autoestima para aprender algo novo vai ser muito útil, porque você pode olhar para uma habilidade, por exemplo, eu quero aprender natação. Eu não sei nadar, mas eu me sinto capaz de aprender. Isso é muito importante, porque mostra que você se enxerga como uma pessoa capaz de aprender novos repertórios na sua vida que vão te ajudar a ter mais qualidade de vida. Um mito que as pessoas acreditam é que elas não podem sentir medo, porque se elas sentem medo, elas são fracas, e isso acaba impactando no sucesso delas, ou elas têm que pensar positivo sempre para aceitar um desafio. Mas a verdade é que muitas pessoas, elas têm muito medo. Tem alguns lutadores, por exemplo, acho que teve uma entrevista do Shogun, que ele é um lutador de UFC, ele falando que todas as lutas dele antes de lutar, ele morria de medo, ele tinha crises de ansiedade antes de lutar. Ou seja, é muito normal que as pessoas tenham medo, que as pessoas não se sintam confiantes o tempo inteiro. E faz parte da vida. Então, quando você for aceitar um desafio, você vai ter que lidar com o medo, você vai ter que lidar com a angústia, com os pensamentos de que talvez não dê certo, e tudo isso vai impactar a sua autoestima. Por isso que você precisa aceitar os desafios independente da sua autoestima. E você entender que pequenas vitórias, você aceitar ir lá mesmo com medo, no caso dos lutadores que aceitam lutar mesmo com medo, é uma pequena vitória, mesmo que ele não ganhe aquela luta, mas ele ganhou a luta contra ele mesmo. Ele aceitou um desafio que ele acreditava ser impossível. E isso alimenta a autoestima dele, porque ele pensa, poxa, eu aceitei subir num ringue com outro homem, mesmo estando morrendo de medo. Isso me torna um vitorioso independente do resultado da luta. E é isso que você tem que entender, que você não precisa ser refém da sua autoestima para aceitar os desafios que a vida naturalmente te impõe. E outra coisa, se você quer aprender uma habilidade nova e você não acredita que você tem aquela capacidade, você não se sente suficiente para isso ainda, o que você pode fazer é fragmentar essa habilidade em pequenos passos. Então, por exemplo, imagine que você quer aprender a tocar violão. Um dia você pode aprender as notas, depois que você aprende as notas, você tenta aprender os ritmos, depois você tenta aprender alguma música, uma música mais fácil, você vai aumentando o repertório. Então, pouco a pouco, assim como uma pessoa que quer aprender a correr, primeiro ela precisa comprar o tênis adequado, depois ela precisa fazer os primeiros 100 metros, os primeiros 200, e ela vai colocando cada vez mais uma meta que é alcançável e que vai fazendo ela progredir. Porque se ela chegar e falar, não, começou a correr ontem e já quer correr 10 quilômetros, é muito improvável que essa pessoa continue depois de um tempo na corrida, porque ela vai olhar e falar, não, eu não sou bom o suficiente. Não, na verdade, não é que você não é bom o suficiente, é que você é maluco, é diferente. Você deveria ter criado metas mais plausíveis. Então, primeiro correr 100 metros, depois correr 1 quilômetro, depois 5, depois 10, depois até você correr uma maratona completa. Mas primeiro fragmentando, porque essas fragmentações, elas vão te dar a sensação de que você está progredindo, que você está conseguindo evoluir, e isso vai aumentar a sua autoestima e, consequentemente, você vai perceber que você vai estar muito mais apto a aceitar desafios na sua vida. E você entender que a sua autoestima flutua vai te fazer perceber que você não precisa dela justamente para aceitar desafios. E você poderia trocar a autoestima pela autocompaixão, porque muitas vezes nós temos autocompaixão pelos outros, nós sempre somos capazes de olhar para as outras pessoas e falar, poxa, aquela pessoa não foi tão bem, ela não se enxerga como competente, mas ela pode construir esse repertório, ela pode conseguir ao longo do tempo construir essa habilidade. E muitas vezes nós olhamos assim para as outras pessoas, mas nós esquecemos de olhar assim para nós mesmos. Então, nós somos nossos piores juízes. Nós nos julgamos da pior forma possível, mas tem autocompaixão. Você vai ter dias bons, você vai ter dias ruins, você vai ter dias que você não quer sair de casa porque você está triste, você vai ter dias que vai acontecer algo no trabalho desagradável, mas tudo isso faz parte da vida. E quanto antes você entender que você precisa ter autocompaixão, que você precisa se olhar com carinho e fazer o melhor que você pode por você mesmo, você vai entender que você não precisa ser refém de um conceito para construir uma vida que vale a pena. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.